Eu sou o professor José Rogério Wittkowski, atuo aqui no Departamento de Educação da Universidade há praticamente 20 anos e venho passar este momento com vocês, essas aulas, né, buscando contribuir para a reflexão e para a formação de vocês enquanto professores. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a todos é parabéns pela iniciativa de iniciarem um curso. O curso de vocês já está em andamento, né? Mas sempre é bom a gente recordar que quando a gente faz uma opção, às vezes a gente passa alguns momentos e se questiona se vale a pena, né? Eu gostaria de dizer para vocês que quando a gente se empenha com seriedade, com afinco, evidentemente a gente se transforma no meio desse percurso, né? A aprendizagem é algo que ocorre com todos nós nas diversas situações da vida. E eu sei que vocês são profissionais de várias áreas, né? Muitos de vocês já são formados, têm já práticas ligadas às tecnologias, né? Mas estão nesse momento fazendo este processo de formação específico, não é? Que é uma licenciatura. E a licenciatura, como vocês sabem, está ligado, portanto, aos desafios do grande milagre que é aprender. Está ligado aos desafios de ensinar, portanto, e de aprender num mundo tão complexo quanto esse que a gente está vivendo. De qualquer forma, fica mais uma vez o meu incentivo e os parabéns para vocês que estão dedicando esses minutos da vida de vocês para se formar. Posto isso, gostaria de já adentrar ao nosso trabalho deste momento, né? Muitos de vocês estão agora online comigo, nesta noite do dia 7 de março, outros vão ver o vídeo gravado, né? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar trabalhando a ideia de fundamentos da educação através de um enfoque específico ligado ao trabalho de vocês, não é? Que são as tendências educacionais. Essa tela que vocês estão vendo aqui, Fundamentos da Educação, tem uma fotografia de uma menininha. Essa menininha é muito querida por mim, porque é minha filha, quando era pequena, né, já há alguns anos. Hoje ela já está maior, não é? Já está alfabetizada, já está com 10 anos. Mas quando eu trago essa fotografia, eu estou pensando aqui na quantidade de educandos que vocês vão encontrar, não é, na vida de vocês. Todos nós vamos encontrar muitas pessoas que vão depender de nós, e quando eu estou olhando aqui, não é? Olhando para essa fotografia, eu estou olhando para todas as crianças, adolescentes, jovens, enfim, adultos desse nosso Brasil. Mas eu dizia para vocês a respeito, então, da disciplina de fundamentos da educação. A ideia de fundamentos da educação é uma área bastante grande de conhecimento, gente. Ela não se reduz a apenas uma disciplina de fundamentos. A ideia de fundamentos, ela engloba um conjunto de saberes de outras ciências, que são as ciências humanas, não é? Por exemplo, da história, não é? E, portanto, fazemos algumas derivações para a história da educação. Ela engloba conhecimentos da psicologia, conhecimentos da sociologia, que são ciências humanas, das quais a educação, ou se vocês quiserem a pedagogia como ciência educacional, busca elementos de referência, não é? E também da filosofia, não é? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a organização da disciplina, ela tem alguns marcos, né? Alguns marcos que foram escolhidos pelos professores que escreveram os primeiros textos dessa disciplina já há alguns anos. Então, na unidade 1, você tem a ideia de pensar a educação como um objeto de reflexão e de estudo. De quê, então? Da filosofia e das ciências da educação, como eu acabei de mencionar. A segunda unidade trabalha, então, a perspectiva histórica da educação e a sociedade no Brasil. Uma breve visão histórica. Esse material também está assinalado, né? Porque são áreas de conhecimento muito grandes, né? E com muita pesquisa. E a unidade 3, vocês têm as tendências educacionais e a prática pedagógica, que será hoje, eu procurarei enfocar
sobretudo esse item, porque é um item bastante complexo, e na medida em que a gente faz referência a esse tema, nós estaremos falando, trazendo elementos da sociologia, estaremos trazendo elementos da filosofia e de outros campos, portanto. E por fim, a unidade 4, não é? A questão dos fins e valores na educação, nós poderemos abranger numa próxima webconferência, onde daremos complemento a algumas das nossas falas e das questões que ficarem aqui em aberto. Posto isso, nós iniciamos o nosso trabalho e quero trazer aqui uma primeira tela. Eu vou trazendo essas telas e vou comentando junto com vocês, né, e para pensarmos a educação. Né? A educação, ela tem uma, né, está ligada à nossa existência como seres humanos, e a palavrinha educação, ela tem uma etimologia. O que é uma etimologia? Etimologia é buscar o sentido original da palavra, né? Lembrando que as palavras sempre, se você quebrá-las, se você olhar para a história da própria palavra, do próprio termo, você vai encontrar algum significado interessante, ou algum apontamento interessante para aquilo que nós desejamos. Então vejam, a ideia de educar vem do latim e né, tem essa raiz, ela indica que educar é levar para fora, é fazer sair, tirar, não é? Criar, amamentar. Não é? Então vejam, onde a gente for, a gente vai buscar pensar a educação primeiro. A educação tem a ver com criar e com amamentar. Tem a ver com a ideia de produção e de tirar o indivíduo de uma situação, tá, de um estado de aprendizagem para outro. Não é? Portanto, a educação é a ideia de conduzir, de fazer um movimento. Né? Às vezes a gente passa algum tempo, né, e a gente está estudando algo, a gente acaba encerrando uma disciplina apenas com a preocupação de nota. Mas é interessante que a gente se preocupe também e se pergunte, que movimento eu fiz interno? Não é? Será que eu saí de um lugar X para uma situação Y? Não é? Ou seja, se a gente conseguir visualizar e perceber isso em nós próprios, né, significa que algo de muito bom aconteceu. Ok? Eu estou com um pequeno probleminha aqui na rotação da minha tela e é por isso que eu estou aqui com uma dificuldade. Não, deu tudo certo aqui, acho que desconfigurou um pouco a apresentação, mas tudo bem. O segundo item, né, que eu gostaria de pensar com vocês é a ideia de que a educação ela é um fenômeno humano, e quanto fenômeno humano, distinto, né, completamente daquilo que é a aprendizagem dos animais, né, ela é um fenômeno ligado também à nossa sobrevivência, não é? E toda a sobrevivência humana, se a gente pegar a história da educação, né, nós vamos perceber de que a educação está ligada à sobrevivência. Né? Temos a educação das tribos, temos a educação de povos, né? Nós falamos sempre em termos de plural, né? A educação como algo no sentido de que há diferentes projetos em diferentes comunidades educativas. Tá bem? Então, falar em educação é falar de um fenômeno eminentemente humano. Poderíamos estar aqui discutindo, acrescentando outros itens, né? Alguém pode perguntar, né? Mas será que a gente não poderia pensar também que os animais aprendem? Claro que aprendem, né? Vocês podem observar qualquer tipo de animal, sempre aprende. Eu tenho meus cães lá em casa, né? Você sempre está ensinando alguma coisinha diferente. O animal aprende, né? Mas nós somos diferentes. Temos toda uma estrutura e um aparato, né? Que necessitamos, de fato, de aprendermos, né? Sob pena de não sobrevivermos, né? Necessitamos disso como nunca. Eu vou parar aqui um segundinho só para ver o que está acontecendo, que está travando aqui a minha tela. Um minutinho só, gente. Tá tudo bem? Já me achei aqui novamente, tá tudo ok? Então, todas as sociedades possuem projetos educacionais, não é? E daí a tarefa da história da educação. Se a gente for olhar para as sociedades, por exemplo, uma sociedade judaica, né?
é uma cultura judaica que é tão forte no nosso Ocidente, a cultura judaico-cristã, há uma série de perspectivas educacionais, ainda hoje, né, que derivam desta raiz, né, desta raiz. Se você pega depois o projeto de educação grego, que nós utilizamos uma palavra, tecnicamente falando, a paideia, né? Paideia é um termo grego que designa a criança ou o cuidado com a criança. Mas essa palavra se adensou a tal ponto de indicar aquele projeto educativo civilizatório da grande cultura grega, né? Nós podemos traduzir. Essa palavra ela é praticamente intraduzível no português, porque ela assume vários sentidos, né? De cultivo civilizatório, de cultura, de povo e assim por diante, né? Então, os gregos tinham uma preocupação fantástica de ensinar, né, os seus cidadãos, de educá-los nas mãos, ou seja, no fazer e no espírito, ou seja, na sua produção simbólica e em tudo aquilo que podia contribuir para pensar a totalidade do ser humano, né? Tá certo? Então, se a gente olha para a sociedade grega, olha para outros mundos, nós não vamos parar agora, né, para falar disso, mas a gente vai perceber claramente de que todos têm a preocupação de pensar a educabilidade humana, né? E pensarmos a educabilidade humana está ligada a essa busca das referências da educação ou dos fundamentos da educação. Então, como eu disse, fundamentos da educação é uma área bastante ampla de conhecimento, inclusive quando você abre, né, toda o arcabouço, né, dos órgãos governamentais que cuidam de educação, você vai encontrar que a educação, né, os fundamentos da educação abrangem diversas áreas, né? Então, a sociologia, que nos leva a pensar a compreensão do homem na sociedade, né? A sociologia é uma ciência que tem raízes aí no século XIX, né? Mas que fornece hoje vários elementos importantes para compreendermos, né, quem nós somos, que tipo de cidadão nós somos, quais são os nossos grandes problemas que nós temos que enfrentar na sociabilidade, ou seja, na convivência humana, não é? Bem, a história, não é, que é a ação humana no tempo e no espaço, e mais do que apenas aquela história que muitos de nós tivemos em colégios, né, que é o decoreba de certos nomes e certos personagens que pouco nos importam, mas a ação da história como ciência e como campo de conhecimento é entender, é analisar, é compreender, é interpretar o jogo de forças sociais, não é, que acontece no mundo também da sociabilidade, particularmente no mundo da política, não é? Mundo esse de uma engenharia extremamente complexa, como a gente presencia cada dia nos jornais, não é? E temos que cuidar, não é? Já havia um provérbio, se não me engano, latino, né, que dizia que a história é a mestra da vida. História magistra vitae, né? E esta expressão indicava a força de compreendermos os fatos históricos e entendermos não só cronologicamente o seu desenvolvimento, mas também a lição que derivam de certos fatos e acontecimentos, não é? Hoje, nessa nossa cultura do efêmero, onde as coisas acontecem com muita rapidez, não é? A gente tende a não querer olhar muito para o passado, a gente quer ficar olhando para o presente, e as coisas vêm e vão de uma forma rápida, e a gente acaba não digerindo a força dos acontecimentos ou o significado dos acontecimentos. Daí a necessidade de estarmos atentos, né? A história humana. Isso vale para a dimensão social, por exemplo, a sociedade brasileira, o que é que levou, né? Eu tenho hoje quase 58 anos, né? Quase indo já para 60, eu olho para o Brasil e para a história brasileira de uma forma, tento compreender alguns acontecimentos lá do passado para entender o presente. Se o passado pode nos iluminar para entender o presente, evidentemente que ele pode ter força para nos dar alguma luz para o futuro, inclusive para a gente não cometer os mesmos erros, né? Também é necessário dizer que não se pode julgar a história, né? Com frequência
a gente encontra textos que de repente querem julgar a história, dizer o que é certo, o que é errado de uma maneira assim, muito dualista, não é? Não é bem assim. Nós acreditamos que seja esse o melhor caminho, uma vez que a história, aquilo que está feito, e podemos tentar compreender, sobretudo, o jogo de forças dos acontecimentos, não é? Mas, enfim, vocês terão aí outras oportunidades para discutir essa questão da importância da história para a nossa formação. De minha parte, eu só diria que individualmente também é super importante para nós, professores, no nosso processo de formação, tá? No nosso processo de autoformação, olharmos para a nossa própria história profissional. Né? À medida em que a gente olha para a nossa própria história profissional, a gente vai descobrindo as linhas de força, não é? Que fizeram com que eu me tornasse aquilo que eu sou, não é? E quem sabe também possa me indicar aquilo que eu poderei ser, não é? E ainda, já que nós falamos de fundamentos da educação, apenas fazendo referência à unidade 1 dos estudos de vocês, não é? A área de fundamentos conta com os conhecimentos da psicologia. E aqui a psicologia não é exatamente aquele ramo da psicologia ligado à psicanálise, né? Mas a psicologia da educação, que estuda o desenvolvimento dos processos de aprendizagem, não é? Entender como é que acontece na nossa mente a aprendizagem, não é? Há muitas teorias de aprendizagem em voga, não é? O importante de fato é que a gente aprenda, mas que a gente facilite também a aprendizagem do outro para que ele se integre como um ser humano. Há algumas teorias que dizem hoje, por exemplo, as teorias de Howard Gardner, nos falam da teoria das inteligências múltiplas, não é? Essa teoria aponta que cada um de nós é composto por diversos tipos de inteligência que se integram, não é? Uma de uma forma, outra de outra, né? E com mais ou menos intensidade. Por exemplo, eu posso ser muito bom em matemática, em abstração, não é? Ou posso ser muito bom, por exemplo, para a língua, para a linguagem, posso ter uma inteligência portanto, sinestésica, né? O que é a sinestesia? O sinestésico está ligado ao desenvolvimento do meu corpo, né? Essa inteligência corporal que muitas pessoas desenvolvem desenvolvem de uma forma belíssima, né? Estão aí os grandes jogadores, grandes craques, né? Que conseguem desenvolver aquilo que o aparato biológico, genético lhe propiciou, né? Mas se não tiver desenvolvimento cultural, histórico, social, evidentemente que a pessoa não se desenvolve. Mas então, somos fruto dessas inteligências, né? Observar, portanto, aprender a conhecer a nós próprios e também aos nossos alunos, aos nossos educandos, não é? Para favorecer processos de aprendizagem. Lembrando que nem todos nós aprendemos da mesma maneira. Daí a necessidade da variação, daí a necessidade de estudarmos métodos de aprendizagem, né? Daí a necessidade de entendermos também as motivações que nos levam a querer aprender alguma coisa ou não. Nessas teorias da aprendizagem, nós descobrimos também, não é, que nós temos necessidade de sentirmos-nos motivados, precisamos de afetos, precisamos de motivação positiva, se vocês quiserem, para aprender. Sem ela, não é, nosso aprendizado fica bastante limitado ou irremediavelmente comprometido em algumas circunstâncias. E nesse caso, um professor pode ser significativo, né, na vida de um aluno ou de um educando. Eu recordo nos meus primeiros contatos com a informática, lá pelos anos 86, 87, muitos de vocês ainda eram jovenzinhos, ou alguns até nem tinham nascido, né? Mas o primeiro contato que eu tinha, né? Eu recordo como um professor, né? Nos tempos ainda que a informática, enfim, parece pré-história, né? Mas a gente precisava não só de concentração, mas também de incentivo e de apoio. Lembro até hoje, né, que um professor foi completamente rude com uma dificuldade que eu tinha no computador, né? Não estava fazendo certo. Mas em vez de vir buscar compreender a minha dificuldade, buscar facilitar a minha vida, a minha aprendizagem, não. Partiu para uma censura. O que aconteceu? Imediatamente me fechei.
né, e você se fecha. Assim também o aluno, nas aulas de português, de geografia, de história, de matemática, se ele não tiver uma motivação positiva de um professor, é claro que ele vai se fechar, é claro que ele terá dificuldade ainda maior para se desenvolver. Não é? Bem, eu estou dizendo isso apenas para introduzir a ideia de fundamentos da educação, de que os fundamentos da educação se ligam, portanto, não é, à história, à psicologia e se ligam também à filosofia. Filosofia que não é uma ciência. Alguns de vocês talvez estejam acostumados a falar de filosofia como papo de intelectuais ou como uma conversa que não leva a lugar nenhum. Eu diria, não é bem assim. Talvez tenhamos que melhorar a nossa compreensão de filosofia para entender que o filósofo é amigo da sabedoria, ou pelo menos deveria ser. Mas você pode colocar ali, em lugar de sabedoria, pode colocar filósofo amigo do conhecimento, que é aquele que procura constantemente o conhecimento. E procura que tipo de conhecimento? Conhecimento relativo ao ser humano, à antropologia, o que nos faz, né? Que é um campo também ligado à filosofia. Ela busca nos dar elementos de que cidadão, de que ser humano eu quero formar. Né? Quero formar um ser humano só para apertar botões, quero formar um ser humano mais compreensivo, de uma forma mais integrada. Então, a filosofia tem um compromisso com isso, né? Buscar entender que tipo de ser humano a gente quer, buscar entender também como que essa imagem que eu crio do ser humano não pode ser uma imagem idealista, meramente idealista no cérebro da pessoa, sob pena de nós sucumbirmos e disso ser absolutamente irrelevante para qualquer pessoa. Inclusive, algumas escolas têm planos pedagógicos, né? Se faz um projeto pedagógico para que os professores deem a sua adesão. Muitas vezes não acontece adesão nenhuma, porque muitas coisas que são ditas nesses projetos pedagógicos olham para uma imagem idealizada do ser humano e também do aluno. Né? Daí, então, evidentemente, se eu não vejo alguma ponte de realidade entre um projeto pedagógico bem feito, não é, com as possibilidades reais de desenvolvimento, a gente se afasta também. Mas eu estava dizendo, o filósofo, portanto, é amigo do conhecimento, ou deveria ser, e aqui eu não estou falando do filósofo profissional, eu estou falando também do filósofo que você pode ser. Não é? Todos nós, havia um grande pensador do século XX, ficou preso durante décadas, durante muitos e muitos anos na cadeia por Mussolini. Mussolini é aquele ditador fascista italiano, né, que percebia que não adiantava matar o Gramsci, né, sob pena de a sua morte transformar-se num fermento incontrolável para a sociedade daquela época. Né. E Gramsci, tudo que ele escreveu foi na prisão, na cadeia, é um mega intelectual, né? E o Gramsci sempre dizia assim, né, que todo ser humano tem a potência de pensar. Né? Todos nós podemos pensar. Não é? Filósofo, portanto, não é somente aquele filósofo profissional que lida com abstrações, né, daquelas abstrações que tem um nível de exigência bastante grande e precisam de uma formação específica. Não é? Mas o filósofo como aquele que busca o conhecimento, busca uma imagem de homem, de cidadão. O filósofo educador, que é aquele que busca compreender como que o conhecimento, não é, que a gente quer desenvolver junto com o aluno, como é que se constrói esse conhecimento, né? O filósofo da educação é aquele que vai buscar compreender e buscar junto aos professores, ou com ele próprio, né? Como entender que o conhecimento ele é, antes de tudo, um processo de construção e não apenas de comunicação de fora para dentro, né? Como já dizíamos, né? A educação, na sua etimologia, é muito mais tirar de dentro para fora do que colocar de fora para dentro, né? E isso, quando estamos falando aqui, é a educação do humano na sua totalidade. Evidentemente que isso não prescinde da informação. Necessitamos da informação. Precisamos receber de fora os estímulos, precisamos de fora do dado daquela informação. Mas vocês sabem, prezados alunos, não é? Informação, por si própria, não é conhecimento. A informação torna-se conhecimento quando eu interajo com essa informação,
quando eu faço dessa informação algo de importante para a minha vida. Evidentemente, vocês devem concordar comigo, né? Quando nós chegamos a uma... Antigamente, a gente ia muito em banquinha de revista, né? Eu sou do tempo ainda que a gente ia em banca de revista. Hoje já está quase fora de moda, né? Mas você encontra lá o quê? Dezenas e dezenas de revistas, né? Pilhas de jornais para todo lado. Aquilo é conhecimento? Não. É a disponibilização da informação que é insumo para a produção do conhecimento. Da mesma forma, quando nós tomamos hoje a internet como esse, né, e o campo da virtualidade imenso, né, esse imenso ciberespaço, como diz o filósofo Edgar Morin, né, Edgar Morin, não, o Pierre Lévy, né, Edgar Morin também é um filósofo importante para os nossos dias, ele escreve bastante sobre isso, sobre a teoria da complexidade, né. Nós temos um filósofo mais específico que trabalha muito a ideia de cybercultura ou cibercultura, que é o filósofo Pierre Lévy. E o Pierre Lévy insiste nessa ideia, né, de que a cybercultura, o cyberespaço, é uma oportunidade fantástica para o ser humano aprender mais, conhecer mais. Né? Daí a necessidade da gente estar refletindo, pensando filosoficamente, construindo conceitos filosoficamente, porque a função principal da filosofia, evidentemente, não é só refletir. Refletir faz parte. A filosofia ela tem um compromisso com a construção do conhecimento, com a construção do conceito, se vocês quiserem entender desta forma. Tá bem? Eu estou vendo que nós temos aqui muitas pessoas chegando agora, não é? E cumprimentando uns aos outros. Então, mais uma vez, eu deixo aqui meus cumprimentos a vocês que estão chegando agora na nossa webconferência. Bem, estamos dizendo o que até agora? Estamos falando, né, as notas introdutórias que vocês abordam, sobretudo na primeira unidade. Quem não leu ainda a primeira unidade, nós já, inclusive, todos vocês já deveriam ter passado por ela, né? Que faz esses apontamentos, né? Os apontamentos desses conhecimentos introdutórios, portanto, à área de fundamentos da educação, que, buscando, então, essa inteligibilidade da educação através das ciências humanas, né, e também da filosofia, a área de fundamentos da educação sempre estará problematizando com a realidade. Não é? Não quer ser uma área de idealizações, de receituário pronto, isso não está em volta. Pode ser, às vezes, até que alguém tente fazer isso. Não é? Mas é uma área, sobretudo, de questionamentos. É uma área na qual a pergunta tem um valor pedagógico, ou seja, educativo, que me faz com que eu me desloque de uma situação A para B. Então, eu coloquei aqui algumas das perguntas que fazem parte da área de fundamentos. Como é que eu entendo o mundo? Como é que eu leio o mundo? Né? Ler o mundo significa perceber de que nós somos lançados quando nascemos, dentro de uma sociedade que já tem processos culturais definidos, já tem relações sociais definidas, classes sociais definidas, estruturas de poder onde muitos mandam, ou poucos mandam, muitos obedecem, estruturas de distribuição de riqueza onde poucos têm muito, outros têm um pouquinho mais, e a grande maioria tem pouco, né? Isso são dados sociológicos que pesam, sobretudo, as sociedades, como, por exemplo, a sociedade brasileira ainda nesse momento, né? Então, como que eu leio o mundo? Como é que eu interpreto o mundo? Quais são os conceitos básicos que eu tenho na minha cabeça e como é que eles se formaram? Será que se formaram apenas na via do senso comum? Não é? Ou seja, daquele tipo de conhecimento que um diz aqui, outro diz lá, mas sem jamais confrontar esse mesmo conhecimento com as ciências, e nesse caso, quando eu estou falando aqui das ciências, estarei me referindo, evidentemente, às ciências do ser humano e que cuidam do ser humano, né? Então, a partir da minha leitura do mundo, eu busco um cidadão que eu desejo formar. Mesmo quando eu não estou consciente disso, eu estou contribuindo para formar um determinado tipo de pessoa, não é? Enfim, quais são as minhas referências teóricas para pensar, não é? O que é o conhecimento de fato, como que se dá o conhecimento,
como é que esse conhecimento se processa na cabeça da gente, e, portanto, daí o conhecimento, a aprendizagem, o currículo de uma escola, o currículo de uma determinada disciplina, que tipo de coisa eu vou priorizar quando eu estabeleço e escolho uma série de conteúdos e distribuo esses conteúdos num determinado período do tempo, né? Quem escolhe? Por que escolhe? Com quais preocupações? Qual é o método que a gente utiliza, de fato, para construir o conhecimento, não é? Evidentemente, também a empiria, as práticas de medição, de quantificação, fazem parte das metodologias contemporâneas. Mas será que como é que a gente pode medir e quantificar a aprendizagem? Apenas por nota? Apenas por testes de resposta, sim, não? Enfim, são coisas que provavelmente encontrem alguma ressonância no campo de atuação de vocês, futuros licenciados em informática. Tá bem? Ora, gostaria de lembrar aqui a segunda ideia, que já vem aqui aliada a isso que nós falamos. Pessoal, nós temos que tirar da cabeça que alguém nasce professor. Nós, às vezes, ainda trazemos essa coisa muito ligada a uma perspectiva mítica. Mítica do mito, da magia, daquelas soluções simplistas de que, aquele cara tem dom para ensinar. Esse cara não tem dom para ensinar. Na verdade, acho que todos nós, potencialmente, temos possibilidade de ensinar e de sermos professores, né? Mas ninguém nasce professor. E daí que no início da minha fala eu dizia, através da história da educação, investigar quais são os processos que fizeram com que eu seja professor, ou que eu queira ser professor, e quais são as convicções de base que eu trago sobre este ser que hoje desempenha uma profissão importante nas sociedades. Claro, ser professor é uma profissão em crise, não é? Muitos de nós nos questionamos se vale a pena ser professor durante toda a vida. Mas eu dizia, vocês estão escolhendo a docência também como caminho de profissionalização. Estão escolhendo a docência e ser professor como ganha-pão, não é? E junto com este ganha-pão vem a questão do ser professor, não é? Lembre-se, a gente vai se tornando professor. E a gente se torna professor lá no primeiro momento da tua infância, né, do teu prézinho, como se dizia antigamente, né, a educação infantil, nos teus primeiros anos, quando a gente já encontrava ou entrava em contato com os professores. Professor de matemática, de português, etc., de artes, não é? Esses professores, dizem as pesquisas de educação, que nós nos tornamos professores já com esta primeira base. A gente vai imitar, a gente vai relembrar, a gente vai assumir atitudes desses mesmos professores que estão lá na nossa história. E não só aqueles que estão lá, mas também desses que provavelmente estão perto de vocês nesse momento. Daí a necessidade da gente estar se perguntando, em nome dos fundamentos da educação, o que fundamenta e onde é que eu encontro, né, as minhas referências para ter um jeitão de ser professor, um modo de ser educador, e não ser apenas um técnico. Não é? Não tenho nada contra a profissão daqueles que trabalham como tecnólogos, né? Ou que prestam serviços mais eminentemente técnicos. Mas aqui, fazendo referência à docência, um licenciado em informática não pode ser apenas alguém que esteja lidando com cabos, com hardware, com perspectivas professor. Você está se tornando professor e poderá ser um ótimo professor. Mas daí a pergunta é, quais são as minhas referências para esse tornar-se professor? Para que o tornar-se professor não seja apenas imitação de algo. Para que eu tome consciência de que é um tipo, é uma maneira, a minha maneira de ser é algo que eu posso construir reflexivamente a partir das leituras, a partir do contato com outros colegas de profissão, a partir também da discussão e do debate sobre as pesquisas educacionais. E nesse último tópico, eu quero relembrar, com frequência nós não somos habituados a entender a nossa formação como docentes e como professores, aprendendo a ler aquilo que se escreve em termos de pesquisas educacionais.
A gente conhece muito pouco de teorias da aprendizagem. Inclusive, as teorias da aprendizagem, por mais avançadas que elas sejam, né, e estejam na pesquisa, frequentemente são pouco divulgadas. Temos que ler mais, debater mais, como a gente aprende, como a gente entende. Né? Não só a informática do ponto de vista, que eu diria, não é, imediato, de manuseio, mas também entendermos que a cybercultura nos traz desafios incomensuráveis, né, de novas formas de conhecer, portanto, né, e aí novas formas de ser professor. Né? A cybercultura é um desafio do ponto de vista do conhecimento, da produção do conhecimento, é desafio também para novas formas de sentir, não é? E de percebermos o mundo, e, portanto, de lermos o mundo. Bem, posto isso, o convite é, vamos tentar entender, prezados alunos, que a educação ela é um campo extremamente aberto. Ela é um campo, e essa é a melhor imagem que eu encontro nesse momento, é olhar para esse campo aberto no qual habitam muitos personagens diferenciados, não é? Há muitos profissionais, há muitas linhas de pesquisa. E a educação enquanto aberto traz aí um monte de gente boa, um monte de gente esforçada. Claro, traz o seu contrário também. Vem junto também, junto com o trigo vem o joio, né? Às vezes vem aquelas pessoas totalmente desmotivadas que só buscam na educação o seu salário no final do mês e acabou, não é? Embora nem sempre seja o melhor salário, mas muitos professores fazem apenas isso, né? Mas enfim, não vamos ficar nessa leitura negativista, porque eu sei que vocês não são assim e não pretendem ser isso. Façam a diferença enquanto processo de formação, enxergando essa educação como um campo extremamente aberto de possibilidades, né? Um campo aberto para que as tuas energias possam fazer a diferença na vida de muitos educandos. E para isso, o convite forte que a gente tem que fazer e que eu quero deixar aqui, né, e já valeria a pena toda a disciplina apenas por isso, é de que a gente enxergando a educação como um campo aberto, extremamente largo, extremamente amplo, é de que os nossos estudos referenciem a história, referenciem a sociologia, referenciem a psicologia, referenciem a filosofia como mãe de todos os saberes. E por isso que eu coloquei ali uma flechinha, né? A necessidade de termos uma abordagem transversal. O que eu quero dizer com isso? Abordagem, né? É ir pelas bordas, né? Às vezes você não pode introduzir alguém no núcleo da informática já ensinando programação, né? Vai pelas bordas, você vai começando vagarosamente até a gente ter contato com todo esse universo e depois a gente pode discutir, né, inclusive todas as questões ligadas a esse universo, né? Mas a abordagem transversal é justamente essa, porque nenhuma ciência dá conta hoje da complexidade da educação. A educação não pode ser compreendida a partir de um único olhar, de um olhar exclusivo, não é? Então, necessidade de uma abordagem transversal é a maneira de a gente estar olhando para vários campos do saber e do conhecimento, não se fechando em nenhum deles, por mais importantes que cada campo de conhecimento, que cada área de conhecimento, ou mesmo cada disciplina tem, não é? A gente olha para uma disciplina, opa, essa aqui é núcleo duro, opa, não é? Mas todas elas devem formar um conjunto. Daí, então, a necessidade e a gente vai aprendendo também a desenvolvê-lo. Bem, pessoal. Então, posto isso, gostaria de dizer que a informática, mais uma vez, né, ela tem diversos problemas, né, ser licenciado em informática, porque a gente vai estar colocando aqui justamente, né, junto com a licenciatura em informática, o mundo e o universo da educação. E junto com a educação, nós estamos colocando a educação de forma ampla, né, que pode ser escolar, não escolar, você pode estar desenvolvendo um trabalho educativo numa empresa, você pode estar desenvolvendo um trabalho educativo numa associação, numa organização não governamental, né, e cada espaço-tempo assume uma conotação, mas é a educação.
né? E também o espaço da escola tradicional, que é, quando eu estou dizendo tradicional, das escolas como ambiente formal da educação. O profissional da informática vai enfrentar problemas, vai enfrentar desafios, tem que se autossuperar. Portanto, tem que assumir os enfrentamentos da própria profissão. Daí o convite. Tem que ser criativo, tem que ter compromissos. Eu encontrei nessa tela que vocês estão vendo, acho que muitos de vocês já conhecem, eu não tive oportunidade para parar. Eu não sei, francamente, se esse slide já é antigo ou não, se essa foto que está posta na rede é antiga ou não. Eu, para mim, encontrei ela nas últimas semanas, que é um professor, se não me engano, de Gana, que vai ensinar informática para os seus alunos, e me parece que tudo sugere sem o computador. Então, quando eu encontrei essa imagem, eu disse assim, olha só, não é? Falar de fundamentos da educação é falar dos problemas que você encontra, desafios terríveis, e de você buscar, né? O Dinardo está me dizendo que saiu numa reportagem no Olhar Digital, né? Mas vejam, então, a força que esse indivíduo teve de inventar isso, não é? Veja a criação, veja a tentativa de, mesmo cercado de limites de todo tipo, buscar, criar, buscar o compromisso, né? Eu tive algumas experiências não desse tipo, né? E essa tela, para mim, ela é esplêndida para falar, né? Gostaria que vocês até fizessem um banner até com isso, quando falar de educação, e da vontade de educar desse aqui, né? Mas há tanta gente nesse mundo, gente, espalhado pela África, pela América Latina, enfim, pelas escolas, né, que assume, portanto, esse olhar. E assume com alegria, não só como peso, né? É olhar para o problema como algo a ser resolvido, e não para ficar brigando, esbravejando, né? O professor, às vezes, encontra um problema e já esbraveja, xinga todo mundo, e ele quer matar todo mundo, ou então joga toda a desculpa sempre, o capitalismo. Bom, essa é uma solução também. Sabemos que é do capitalismo, né, certos problemas. Quer dizer, é o capitalismo que produz isso, né? Mas nós não vamos resolver o problema do capitalismo. Estamos falando de que a educação está acontecendo numa sociedade com limites desse modo de produção. Da criatividade de vocês, ou de todos nós, se vocês quiserem. Ok? Bem, posto isso, agora eu gostaria de passar para a minha segunda parte, essa é a primeira parte da minha fala de hoje, não é? O tema das tendências pedagógicas, por que ele está inserido como conteúdo, né? Ele está inserido como conteúdo justamente para vocês de informática, para que vocês tentem perceber como a educação ela é complexa, como ela já tem uma história definida e como ela precisa ser recriada, como ela precisa ser reinventada. E a gente não pode partir jogando todas as coisas no lixo. A criação ela se dá, não é? Às vezes algo totalmente novo, mas desde que eu conheça também a tradição na qual eu estou inserido ou a história das coisas pelas quais eu estou inserido. Então vejam, lá na unidade 3, de um dos materiais que vocês têm uma introdução ao estudo das tendências pedagógicas. E esta chargezinha que está embaixo desse título e dessa tela que eu coloquei para vocês, né, foi um rapaz que lida com charges aqui de Ponta Grossa, da nossa cidade, e eu disse, olha, me mostra o professor no meio da hora que ele entra na sala de aula ou na escola. E tratando dessa questão das tendências, né? Então ele trouxe justamente isso, né? Olha lá o professor, cabelo, né? Tá ali ele esforçado, mas um monte de caminhos sendo apontados. É por aqui, é por lá, siga, não é? Ou seja, a realidade educacional, né, tanto e a literatura educacional, elas não são homogêneas. Em alguns momentos a gente tem vontade de dizer, mas me diga então qual é, o que eu tenho que fazer, me dê uma receita. Não existe receita. O que existe são caminhos que já foram percorridos dentro da história humana, tá, que nós chamamos de tendências pedagógicas. E essas tendências são, né, elas se referem a toda e qualquer orientação,
prática, portanto, né? Mas também orientação de cunho filosófico e pedagógico. E quando eu estou falando pedagógico, eu não estou falando do professor de pedagogia. Eu estou falando pedagógico que tem intenção de educar, tá bem? Pedagogia aqui como arte de educar. Então, orientação de cunho filosófico, porque pressupõe uma imagem de homem, pressupõe uma ideia de conhecimento, pressupõe uma quantidade imensa de valores que eu devo fazer referência durante o processo, né, educativo. Então, essas tendências se referem a essas orientações que determinam padrões e ações educativas, ainda que nem sempre sejam precedidas de uma reflexão e de uma intencionalidade mais concreta por parte do professor. Traduzindo, nem sempre o professor está consciente do que ele está fazendo, da sua própria prática, não conhece as referências pelas quais ele pode estar fazendo, e de repente o professor quer buscar emancipação, quer fazer quer ter uma metodologia, digamos assim, contemporânea, adequada a uma formação cidadã, de competência, inclusive, evidentemente, não podemos deixar fora, mas repete padrões pedagógicos anacrônicos, né, que já deviam ter sido enterrados. Daí, então, é por isso que se justifica. Para que estudar isso? É para entender que no meu processo autoformativo, eu tenho que buscar tentar discernir um pouco e perceber já aquilo que já foi feito na história. Recordo que no início da minha fala eu disse, às vezes a gente só repete a história. E pelo fato de não conhecer a nossa história individual, social, comunitária ou educativa e da história da educação, a gente às vezes repete erros que se perpetuam por aí afora. Então, tendências pedagógicas é toda e qualquer orientação, né? Filosófica, pedagógica e assim por diante. Aí nós fomos buscar a classificação do Libânio. Quem é Libânio? José Carlos Libânio, né? O professor José Libânio, ele escreveu, ele elaborou um estudo, né? Esse estudo já fez aniversário, né? Mas é um estudo clássico, né? E é um dos melhores estudos feitos, de uma das melhores classificações, né? É o professor José Carlos Libânio, que tem o professor João Carlos Libânio também, né? Então, o professor José Carlos Libânio, quando ele escreveu essa classificação, como é que a gente classifica? Bom, vocês sabem, né? Vocês sabem muito mais do que eu. Abre o computador, vai abrir as pastinhas. E abre as pastinhas para querer entendê-las, para separá-las, né? Mas evidentemente que todas podem estar aí, né, num diretório, numa raiz, que eu vou abrindo para compreendê-las, mas tudo ali está disponível, né? A hora que eu chamar uma informação, ela vem. Isso é uma metáfora pobre de um professor aqui de filosofia, né, que tenta ser didático. Então, as tendências educacionais, vários professores, vários pesquisadores do Brasil e do mundo já tentaram fazer isso. Então nós temos a classificação de nomes. Por exemplo, o professor Demerval Saviani, que é um dos maiores intelectuais do Brasil e da América Latina, professora Mizukami, professor Moacir Gadotti, que é presidente do Instituto Paulo Freire. Enfim, temos aí uma leva grande de nomes nacionais e nomes internacionais. Alguns não utilizam o termo tendências, alguns usam o termo correntes pedagógicas. Hoje virou em moda, ou até recentemente, também a utilização da palavra paradigmas pedagógicos. Não é? Paradigma vem de quê? Vem do grego, né? Que é a ideia de modelo, né? Modelo. Depois isso saiu da filosofia, não é? E acabou adentrando a várias outras ciências, e hoje, inclusive, algumas palestras de empresariados, muita gente usa a palavra paradigma. Paradigma nada mais, nada menos do que modelos, né? Os grandes modelos. E ela é utilizada com frequência no meio filosófico para falar dos grandes modelos de produção de ciência, ou seja, os modelos científicos. E quando se assume essa discussão de modelos científicos, há toda a discussão sobre quando existe o rompimento de um modelo, porque frequentemente uma teoria não dá conta de compreensão da realidade. E isso estou me referindo aqui a todo o campo de outras ciências também, não é? Das ciências não só enfim, não é? Há um momento que um paradigma ele não dá conta do conhecimento. E aí não adianta você tentar buscar uma solução naquele modelo, que você não vai encontrar.
Daí a ideia de rompimento paradigmático. O que é o rompimento paradigmático? Não é? É a ideia de você superar e se lançar em outras perspectivas, né? Fazendo inclusive poder concorrer, às vezes, 2 paradigmas para ver qual que pode ser até o mais interessante na busca de solução para quê? Para os problemas, seja de uma ciência, seja dos problemas que fazem parte do discurso da própria ciência. Não é? A ciência, vocês sabem, ela tem essa dimensão teórica ad intra, ou seja, ela elabora a partir da realidade dos problemas do real, do enfrentamento do real, né? Mas a ciência também diz respeito, sobretudo aqui, à nossa condição humana, que é a dimensão ad extra, não é? Para que serve a ciência? Qual a serventia? Não é? Mas isso é outro papo, a gente pode voltar a ele a outro momento, tá bem? Então, posto isso, existe então mais de uma classificação, né? A classificação do Libânio. Vamos passá-la bem rapidinho agora, quero ver se aqui em meia horinha eu passo aqui as características gerais que vocês têm nos textos, não é? Mas talvez algumas coisas eu vou suprimir, evidentemente, na minha fala, porque não dá tempo da gente, nem é necessário que a gente especifique todos os elementos, mas que vocês encontrem aí um panorama, não é? Como se fosse uma certa linha do tempo, tá? Que te permite compreender mais a educação e seus aspectos, então, que a ela se referem. Né? Então, vejam, as tendências pedagógicas, como vocês viram, só voltando, né? Elas podem ser classificadas em liberais ou, se vocês quiserem, progressistas. E o Libânio disse, as liberais que são conservadoras, são aquelas que nós podemos chamá-las de escola ou educação tradicional, a escola nova, tá? Ou a nova escola, e ainda a educação tecnicista. Depois ele faz uma distinção. Existe um grupo de teorias que se chamam de crítico-reprodutivistas. E essas teorias crítico-reprodutivistas são conhecidas, sobretudo, as 3 principais. A primeira teoria crítico-reprodutivista é a escola como aparelho ideológico do Estado. A segunda, o ensino enquanto violência simbólica, e a terceira, as teorias da escola dualista. Essas teorias, já vou adiantando, elas foram elaboradas num determinado contexto histórico, sobretudo ali nos anos 80, 90, porque elas não existiam antes disso, e são pesquisadores, sociólogos, filósofos, enfim, aqueles que fazem parte das ciências humanas, não é? Que elaboraram para tentar compreender para que serve a escola na sociedade contemporânea, caracterizada, portanto, pelo modo de produção capitalista. Depois vocês têm as pedagogias chamadas progressistas. Essas pedagogias são muitas. Aqui nós vamos citar, junto com o Libânio, a libertadora, a tendência libertária e a tendência histórico-crítica. Num outro momento, uma próxima webconferência, a gente vai fazer, então, uma derivação. Como é que a gente olha para essas tendências e como é que a gente pode dar um salto também para novas classificações de hoje. Vamos lá. Liberal conservador. Se trouxéssemos aqui o pesquisador que fez esse texto, ele diria: as tendências pedagógicas liberais não significam necessariamente tendências que sejam democráticas, né? Mas sim tendências conservadoras, pois estão a serviço da manutenção da sociedade capitalista que traz uma marca, a da desigualdade, não é? E se funda na lógica do quê? Da propriedade privada, da lógica do lucro e na lógica, evidentemente, também do mercado. Isso é um assunto amplo a ser discutido e problematizado. Eu não posso agora estar retomando tudo isso. Mas a classificação que ele quer pôr aqui é: cuidado com a ideia de liberal. Nem tudo aquilo que é liberal, não é, significa necessariamente algo bom ou para frente. Assim como também nem tudo aquilo que é progressista significa também que seja bom ou não. Cabe ao nosso discernimento, ao pensamento, e para isso que a filosofia existe. Para você poder questionar, levantar dúvidas sobre todo e qualquer discurso. Mas vamos avançar então. O Daniel está aqui compartilhando comigo, né, que um bom profissional deva se utilizar de um balanceamento, incorporando um pouco de cada uma dessas tendências na educação. Evidentemente que pode ser isso também, não é? Inclusive porque essas tendências, Daniel, elas não existem em estado puro.
elas sempre estão mescladas nas práticas pedagógicas. É claro que há um esforço de muitos profissionais de afunilar o seu referencial teórico para que a sua prática educacional esteja mais ligada a uma perspectiva ou outra. Tá bem? Voltaremos a isso. Obrigado da contribuição. Então, o que é a tendência tradicional da educação, que o Libânio chama de liberal? É aquela escola tradicional que tem suas raízes lá no século XVI e veio até o século XIX e que existe por aí ainda hoje. Você tem alguns ambientes educacionais que se voltam para esse tipo de educação. Então, a escola deve preparar o indivíduo para o desempenho de papéis sociais de acordo com suas aptidões individuais. Nessa perspectiva, cabe ao próprio indivíduo a responsabilidade por seu sucesso ou pelo seu fracasso. Portanto, é um olhar mais individual. E esse olhar individual está fundamentado em algumas noções filosóficas e traz uma concepção de ser humano, uma ideia de ser humano que está subjacente por trás, não é? Que esse ser é dotado de uma essência única, imutável. Esse ser humano ele é concebido a partir de um modelo idealizado, e ele é concebido como alguém incompleto e imaturo. E se torna pronto e acabado quando dá posse das informações que lhes são transmitidas. Ou seja, essa ideia, portanto, de uma essência única, imutável, e as informações, idealmente também concebidas, tornam prontas esse indivíduo, esse cidadão. A concepção de mundo da escola tradicional é de que o mundo é uma realidade exterior ao ser humano. Exterior ao ser humano. E os modelos educativos são representados pelas grandes realizações da humanidade e selecionados como sendo indispensáveis à manutenção da estrutura e do funcionamento social. A sociedade é vista como um organismo em que cada parte deve funcionar harmoniosamente para o bem-estar do conjunto. Que é aquela ideia, vamos todo mundo fazer sua parte que daí a coisa funciona, não é? Bem, há teorias que podem ser discutidas, isso vocês podem discutir com o professor de sociologia. O uso de mecanismos sociais para garantir a assimilação de valores, a cooperação, a socialização e, sobretudo, o controle social. Mas esse controle social é baseado muito mais na ideia de consenso social. Essa tela que vocês estão vendo agora, vejam quantas palavrinhas nós colocamos aqui para descrever rapidamente a ideia de educação tradicional. Vocês vão identificar aqui com facilidade que a educação tradicional ela é transmissiva. Ela é eminentemente transmissiva. Muita transmissão de conhecimento. É um pouco aquela ideia, Matéria, 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 repetição, 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 memorização, memorização, memorização. Eu fui educado assim. Nunca compreendia direito como é que funcionavam os níveis, os números, por exemplo, mas decorava e aprendia a decorar. Para matemática valeu, gente. Consegui sobreviver até hoje e fui bem, viu? Dá para viver bem. Decorando matemática e fui. E aprendi a fazer várias coisas. Trabalhei no comércio, já fui microempresário, faço minhas coisas, sou professor. Foi bom, não tenho nada a reclamar. Mas a metodologia da memorização e da repetição ficou praticamente para todas as outras áreas de conhecimento. Estudei história decorando, geografia decorando, Pará, capital, Belém, Maranhão, capital, quer dizer, decorei um monte de coisa, mas não conseguia compreender a minha realidade histórica. Levei muitos anos para compreender que eu era fruto de uma complexa engenharia sociopolítica e que frequentemente me condicionou, frequentemente não, que me condicionou, uma série de condicionamentos sociohistóricos. Alguns deles eu consegui quebrar, outros não. Na escola tradicional, a disciplina é muito rígida. Você tem hoje colégio que tem uma disciplina rígida. Tem que ter disciplina, viu, gente? Não estamos dizendo que aqui não tem que ter, viu? Tem que ter disciplina, sim. Mas aqui estamos falando da escola tradicional, onde a disciplina é feita na força, apanhando. Eu apanhei na escola. Levava bolo, castigos daquele de ficar atrás da porta, chapéu de burro. E vocês aí? Alguém tem lembrança aí da escola tradicional? Talvez vocês possam ter passado por algum tipo de colégio que trabalhava muito isso, Professor é o centro, disciplina rígida e a era da palmatória. A era da palmatória foi assim, não faz tanto tempo, gente, não sou tão velho assim, Eu recebia palmatória, pelo menos as bolachas na mão recebia. Puxão de orelha era normal.
Era você sair com o puxão, assim, o professor quase esgoelava o aluno. Hoje o professor não pode nem pôr a mão no aluno, né? Evidentemente ninguém quer violência, né? Mas vejam que daí nós temos o contrapeso do outro lado, né? De toda forma, vamos resumir essas características que vocês estão vendo aqui, né? A repetição. E o aluno, o problema da escola tradicional é que o aluno, normalmente, ele é um aluno passivo, né? E, evidentemente, ele é passivo, ele repete, ele memoriza. E quem repete e memoriza, estuda para a prova. E quem estuda para a prova, muitas vezes cola. E quem estuda para a prova, cola, não aprende. Entenderam qual que é o nosso problema? O problema é isso, que muito da escola tradicional é isso. É uma escola que já devia estar enterrada faz tempo. E a gente olha para o passado e diz, é lá do passado. O pior é que tem gente repetindo os mesmos padrões da escola tradicional. O Daniel lá está dizendo novamente que não passou pela escola tradicional, mas os meus professores viveram nessa época. Havia traços dessas tendências neles. Evidentemente, a gente é fruto também daquilo que a gente viveu, né? Vejam, não significa que o professor não busque disciplina. Precisamos de disciplina. Não significa que o professor não tenha seu papel. Estamos aqui fazendo uma caricatura da escola tradicional para ver o que veio depois dela. Tá bem? Então, a escola tradicional privilegia o verbal, o escrito oral, as atividades intelectuais, o raciocínio abstrato e assim por diante. Vocês têm aí no material de vocês essa descrição, portanto, se alguém está preocupado em memorizar ou em guardar essas informações, já estão aí no livro de vocês. Estamos aqui comentando, né? O ensino e a aprendizagem, nessa perspectiva metodológica, que a gente precisa falar, precisa escrever bem, e nisso a escola tradicional colaborou com muitos letrados, bem formados também. A gramática é tradicional e normativa, isso para alguns servia, para outros nem tanto, não é? Alguns ainda repetem essa ideia, por exemplo, de ensinar gramática em alguns momentos, e a gramática é necessária, mas tem que vir no tempo certo para o aluno, né? Se você coloca a gramática primeira, você perde, por exemplo, o sabor do texto. E como nós somos pobres, né? Como nós somos pobres, evidentemente, quando nós nos referimos à literatura brasileira. Às vezes a gente perde o tesão pela literatura porque, né, você às vezes fica voltado muito mais a ficar sublinhando a gramática e coisas assim do que saborear o próprio texto. Exercícios repetitivos, memorização, recapitulações, sequência lógica dos conteúdos. O Valdir está dizendo que sem críticas às tendências, pode fazer as críticas, viu, Valdir? Não há problema nenhum, é para isso que estamos aqui. Mas os melhores profissionais que hoje nos transmitem informações e conhecimentos vêm da escola tradicional. Veja, tudo bem, a gente pode encontrar. Ninguém está dizendo aqui que a escola tradicional não formou gente boa. O que a gente está fazendo agora é a caricatura dos aspectos negativos da perspectiva tradicional. Eu, por exemplo, tenho muito disso, e quando, inclusive, estou trabalhando, se eu pudesse trabalhar com vocês, com mais calma, a gente tivesse mais tempo, nós iríamos ler, né, o que ficou de bom e de interessante da escola tradicional, que foi jogado para fora, porque aí quisemos reformar a escola. E quando nós reformamos a escola, o que aconteceu? Né, foi a água e foi também junto à criança. A tendência liberal renovada. Eu gostaria agora que vocês identificassem e percebessem que aqui dentro também está um grande período da história da educação brasileira e um período significativo. Historicamente, a escola tradicional não era mole, viu, gente? Se nós pegarmos os colégios mais antigões, sobretudo quando nós falávamos aí da agressão ao aluno, do aluno passivo, né? E, sobretudo, do índice também de repetições e de pessoas que abandonavam a escola por causa da própria metodologia da escola. Um mundo em que estava sendo renovado por alta tecnologia, por altas descobertas científicas de toda parte, pedagogicamente estava ainda com a cabeça no século XVII, século XVIII, não é? Então, vejam, a escola liberal, ou se vocês quiserem, a escola nova, ela traz uma nova ideia de ser humano, que o homem é considerado um ser em contínua interação com o meio, sendo a sua natureza mais mutável, já não é a essência, mais maleável, e ela é determinada pelo processo humano de ajustamento social.
Então, o ser humano é visto dessa forma mais dinâmica, ele se ajusta ao meio. E o mundo, como é que é? O mundo não é estático, parado, né? Inclusive porque essas tendências elas vão surgir, vão ser gestadas, este olhar educativo surge no final do século XIX e passando para o século XX nas primeiras décadas. No Brasil você vai ter todo o movimento que vai trazer essas ideias ali, quando nós temos ali a década de 30, mais ou menos, né, com o manifesto dos pioneiros da educação nova. A concepção de mundo, portanto, o mundo não é estático, permanente, independente do homem, mas sim um mundo onde a transformação é a essência da realidade. E essa realidade resulta da interação do homem com o ambiente que o circunda. Então vejam, olha, que aqui nos fundamentos a gente daí usa já todo um vocabulário mais esmerado, alguns conceitos, às vezes bastante requintados, num certo sentido, para dizer, olha, tem uma concepção de homem, uma antropologia, tem uma concepção de mundo, não é? E tem uma concepção de sociedade. Para a escola nova, vem junto com a sociedade tecnológica, que é a sociedade que nos advém aí a partir do século XX, do início do século XX e até os dias de hoje, né? Então, muita transformação, muita tecnologia, né? Se nós pegarmos todo o encantamento que houve com a era do automóvel, né? Desde a fabricação dos primeiros automóveis do Ford T, lá nos Estados Unidos, né? A criação do Fordismo, que é toda essa técnica de aumentar a possibilidade de produção de bens, né? A sociedade está se renovando, mas a escola continuava lá, enfileirada, os alunos quietos, com pouca produção, né? E, sobretudo, com muita evasão e evidentemente que a relação entre sociedade e escola ela é intrínseca, né? A escola ela abastece e ela pode renovar a sociedade também, não é? Ela não só reproduz, evidentemente. Enfim, quais são as características agora da escola nova? Rapidinho. A criança é centro do processo educativo, não é mais o professor. E por que a criança? Porque até então o professor era o centro das informações. O professor sabe tudo. A criança não sabe nada. Aqui não. Aqui é diferente. Inclusive porque se entende que psicologicamente o importante não é para o processo de ensino-aprendizagem, o professor tem o seu papel. Mas a criança é importante que ela aprenda, que o adolescente aprenda, né? O professor, nessa perspectiva, ele é um facilitador da aprendizagem. Ele não é o transmissor. Ele facilita que o aluno aprende, inclusive porque esse aluno, né, ele já traz uma série de conhecimentos também, sobretudo nas séries iniciais, não é? Não confundo também a ideia, nós estamos falando aqui de escolarização, de escola fundamental, e às vezes a gente já quer transportar para a universidade isso, né? Há traços, é claro que há traços disso, mas estamos falando aqui tentando pensar, sobretudo, a educação como base, né, como educação de massa, que seria a escola fundamental e o ensino médio, né? O Tiago está dizendo aqui, né, tempo bom onde o aluno entrava em forma para cantar o hino nacional, inclusive era cobrado do professor. Tiago, há quem goste e há quem não goste, né? Eu acho também aí é os dois extremos, né? Aqueles que cantavam o hino, que tinham uma certa disciplina, e também depois aqueles que só cantavam o hino, mas também não resolvia nada, né? Complicado hoje, quando nem o hino nacional a gente sabe, não é? Complicado ver a criançada, complicado ver jogadores da seleção brasileira que nem os gestos corretos, que são os gestos da nossa pátria, que é a posição de sentido, né? Nós já estamos com a mão no coração, já invertemos tudo por práticas midiáticas, que são produzidas pela cybercultura. Nós copiamos e gostamos de copiar de fora, né? Então, concordo com você, temos que valorizar, né, o aprendizado do hino nacional. Essas coisas cívicas não podem ser jogadas de fora, mas elas não são o centro, evidentemente. Não podem ser o centro. Mas vamos aqui avançando então. Enfim, hoje em dia, o Valdírio está dizendo assim, é um tempo que jamais ouvimos falar em agressão aos professores por parte dos alunos, né? Era uma sociedade diferente. Hoje o professor apanha, não é? É uma sociedade hoje que é fragmentada e espero que vocês entendam que isso tudo está interrelacionado, né? A escola ela não está sozinha, né? Ela é fruto daquilo que a sociedade propõe, ela é fruto de um arcabouço jurídico. O professor não faz aquilo que ele quer. Antes, esse regramento, essas normas que o professor tinha eram transmitidas e delegadas ao professor. Inclusive as famílias até
essas famílias delegavam isso com confiança ao professor, ao papel do professor, né? O professor, inclusive, era alguém de status importante, né? Hoje, quem é o professor, socialmente falando, né? Na mentalidade geral, enfim, né? Inclusive, professor apanhando, a coisa absurda. O professor não pode fazer nada em sala de aula hoje. A Gília está perguntando se fosse fazer uma síntese, qual seria a tendência ocorrente que o EPG se caracterizaria, né? Olha, aqui a universidade nós não estamos tratando exatamente das tendências da UEPG. Aqui vocês vão encontrar todo tipo de tendência, porque você tem professores. Inclusive, ele disse assim, olha, estudamos as tendências não para dizer que as coisas são monolíticas, elas são misturadas. Né? Você pode ter um curso que é muito mais, acentua um aspecto e outro. Né? Mas você pode ter professores de índole de formação tradicional, com consistência de conteúdos, mas com práticas pedagógicas extremamente avançadas em termos de comportamento, em termos de afeto, em termos de competência pedagógica, e de compromisso social também, porque a função docente ela não se resume apenas a uma competência eminentemente técnica, mas também é uma competência ético-política. Né? Então eu não poderia dizer assim como eu não posso dizer, olha, tal colégio X é só isso. Não. Ele sempre vai englobar uma gama de derivações e de confluências. A minha proposta é, você está se situando ou se percebe no teu processo de formação com mais força, com mais acento, em qual tendência? Tá bem? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Kelly está dizendo que antigamente se exigia respeito, né? Havia respeito ao professor. É claro, gente, isso eu enfrentei. Eu não estou aqui na universidade. Na universidade é um ambiente, digamos, até diferenciado, onde as coisas são mais tranquilas nesse quesito, não é? São bem tranquilas e se eu reclamasse estaria sendo injusto. É um caso aqui, outro ali, não é? Mas quando você vai trabalhar nos bairros, na periferia, enfim, toda parte da rede pública ou na rede particular, também não há muita diferença. Eu trabalhei em rede particular, ensino médio, trabalhei na rede pública, não é? Aí o bicho pega, não é? Pegue lá 40, 45 alunos fechados dentro de uma sala, dentro de um determinado bairro em que as condições sociais são degradantes. Aí vê como é fácil ensinar. Não é. A coisa é complicada. E aí não é só uma questão de respeito por respeitar. Eles não enxergam no professor alguém que possa ser significativo para eles. E aí começam os problemas disciplinares, não é? Gostaria que vocês, se tivesse condições, nós temos aqui uma professora, a professora Graça, do Departamento de Pedagogia. Ela fez um trabalho de pesquisa no mestrado e doutorado dela só sobre a questão da indisciplina. Por que o aluno é indisciplinado? Né? Então ela tem uma formação muito específica para mostrar as contradições, não é? De onde vem a indisciplina, de onde vem a violência, não é? Como tudo isso é um emaranhado de fatores que fazem com que a escola seja às vezes uma bagunça. Né? São poucos os colégios que têm uma proposta disciplinar bonita de desenvolvimento humano. Né? E muitos não conseguem sequer manter aluno dentro de sala de aula. Isso é confuso. Nesse momento eu não dou uma resposta, né? Mas eu só queria dizer que se a gente pudesse, teríamos que trazer esse tipo de profissional para discutir com vocês o problema da indisciplina na escola, para a gente tentar buscar esse horizonte. Né? Por que estamos como estamos? O Daniel está falando que vê uma matéria que falava sobre os professores lá na Finlândia. Os professores são altamente valorizados e apenas 10% dos candidatos conseguem manter ou concluir o curso. O Edson está dizendo que pode ser um efeito dominó, não é? Como que o aluno tem que ganhar a atenção do aluno. A Cassiane está falando hoje o professor tem que ganhar a atenção do aluno e cativar o respeito. Sim, cabe ao professor tentar ganhar a atenção, cativar o respeito. Mas lembre-se que às vezes isso também não é suficiente. Tá? Lembre-se que às vezes é preciso a dedicação e passa por isso a indisciplina, evidentemente. Né? Se a minha disciplina, se a minha matéria que eu estou trabalhando, ela é feita e o aluno percebe que o professor não tem vontade nenhuma de ensinar de fato, mas ele reage já de pronto. Né? Mas além desse reagir de pronto, eu quero dizer que há um problema cultural maior.
Os alunos hoje eles estão querendo informações muito rápidas, porque nós estamos sendo formados na era da cybercultura, onde tudo é muito rápido para obter a informação. Gente, tem coisas que demandam tempo, paciência, concentração. E tem coisas que elas não acontecem assim. Então nós estamos também diante de um problema cultural hoje, não é? Nós estamos vivendo o tempo das efemérides, né? Do efêmero. Tudo é rápido. Nem tudo que necessitamos aprender é rápido. Coisas que levam tempo. Isso pode ser tanto para a disciplina, como também para outros aspectos da nossa humanidade e da nossa condição humana. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, pessoal. Temos o problema da memorização, claro que temos. Também perdemos até a ideia de memorização, né? Eu pego a minha filhinha lá da escola, quase não memoriza. Eu vou lá e digo, não, você já aprendeu, tirou nota, tirou. Agora você vai memorizar também. E você vai aprender tabuada e tem que saber a tabuada de cor, de frente para trás, de trás para frente. Eu faço isso. Vejam só. Por quê? Eu confio que ela já aprendeu, eu acredito que ela já entendeu os processos, mas também peço por quê? Para que ela memorize, aprenda a memorizar. Porque antigamente você memorizava tudo. E eu quero dizer que não prestou muito não, porque eu sou fruto dessa era. Mas também daí jogamos fora a memorização. Não, é preciso memorizar algumas coisas. Né? Claro que o computador tem memória infinita. Claro que toda a informática ela retém a informação. Mas as informações básicas nós precisamos ensinar nossos alunos a retê-las, não é? Enfim, o Dinarte está dizendo que nós já temos que pensar no futuro para nos adaptar para mudar a prática do ensino e aprendizagem. Exatamente, Dinarte. Nós temos que estar problematizando junto com a educação, porque vocês já serão velhos para os alunos que vão encontrar. Assim como eu já sou praticamente considerado obsoleto em muitos campos, às vezes vou me relacionar com um determinado tipo de alunos que às vezes eles têm dificuldade para compreender alguns termos. Eu tento ser didático, busco fazer o meu papel de professor, mas já sou obsoleto em muitas coisas. Mas vocês também, quando chegarem, alguns de vocês já estão, mas quando vocês estiverem na ativa, vivendo exclusivamente da educação, vocês vão perceber que vocês vão estar encontrando toda essa criançada aí que está grudada no celular. Jogando. Meu filho de 6 anos não é escolarizado ainda, está aprendendo agora as letras iniciais na primeira série, né, tal, tá tudo bem. Mas ele domina o celular, como tantas outras crianças, como ninguém. Faz coisas muito rápidas. Então, ele aprende, mas já aprende de outro modo. Já aprende que é um outro tipo de necessidade. E essa necessidade a gente tem que trabalhar depois. Paciência, concentração, observação e assim por diante. Vocês vão ver... Vocês vão ver isso também e vão percebendo na prática pedagógica de vocês. O Edson Takeu está dizendo que tabuada no Brasil é mole, vai até 10, na Índia vai até 30, bom? Pois é. Mas nem até 10, às vezes a gente sabe, viu, Edson? Na criançada, às vezes aí tem dificuldade. Deixa eu avançar um pouquinho agora nos conteúdos, né? Então, a escola nova, resumindo, a escola nova coloca a criança como centro do processo, o professor como facilitador da aprendizagem e o ambiente escolar, a busca de um ambiente mais estimulante, através de situações problema, através de trabalhos em grupo e através de integração da escola MEI, ok? Então, errei aqui, não é? Então, a escola nova, gente, ela abriu as janelas, ela tentou abrir, historicamente foi assim, ela abriu as janelas para o futuro, para uma sociedade que estava se transformando neste século XX, porque a educação era algo de extremamente obsoleto, sobretudo aqui no Brasil. O Brasil tinha uma formação educativa, não é? Bastante tradicional, não é? Fundada na perspectiva que nós chamamos de essencialista, não é? Quando os ares da cientificidade vieram através da República, não é? Nós não conseguimos criar um desenvolvimento científico maior para os professores. E, para dizer bem a verdade, gente, as coisas na educação no Brasil já aconteceram muito tardiamente. E o Manifesto dos Pioneiros, lá pela década de 1930, é que deslanchou as discussões e a aproximação para algo melhor na educação. Todavia,
a escola nova, como uma tendência educacional, ela acabou não trazendo maiores consequências. Por quê? Aqui está o resumo. Porque, embora ela tenha avançado na compreensão da natureza infantil, de compreendermos quem é a criança, cuidado aí, gente, às vezes a gente acha que criança é mini-adulto, ou é adulto em miniatura. Essa ideia de adulto em miniatura é uma ideia lá do século XVI. Ela não cabe mais hoje para o desenvolvimento psicológico infantil, né? Então, a escola nova nos ajudou a compreender mais quem é a criança e que a criança aprende de forma diferente. Não adianta surrar ninguém, não adianta bater em ninguém, não é isso. Estou dizendo que não tem que ter disciplina novamente. Compreendem? Então, a escola nova contribuiu para dinamizar as atividades em sala de aula, mas defrontou-se com uma pedagogia tradicional já enraizada na prática dos professores, que é aquela pedagogia da mera transmissão do professor que pega uma fichinha e às vezes passa 20, 25 anos, às vezes com aquela mesma ficha amarelada, porque ele não se reatualizou, porque ele tem preguiça de fazer outras coisas, ou porque ele diz, assim dá certo, do outro jeito não dá. Ou seja, porque ele próprio não tem coragem de se inovar. É um pouco isso. Prática tradicional dos professores, né? Mas como mudar essas práticas? Não é mole, não, tá bem? Já falaremos sobre isso. Avanço aqui na tendência liberal tecnicista. Vocês têm vários dados aqui sobre o tecnicismo. E o tecnicismo, gente, é uma tendência educacional fortíssima dentro do nosso país, no Brasil. O tecnicismo, ele se desenvolve buscando algumas ideias filosóficas do positivismo, ou seja, o homem é concebido como produto do meio e ele é consequência das forças externas existentes em seu ambiente. O positivismo, ele diz que o ser humano é um ser que se pode conhecer, portanto, ser cientificamente cognoscível. Quer dizer, eu posso conhecer o ser humano. E esse comportamento é governado por leis científicas, podendo, portanto, o ser humano ser descrito, explicado, previsto e, o mais perigoso, controlado. O tecnicismo veio alicerçado nessas ideias de fundo, que não podemos explorar agora, não é? E traz uma concepção de mundo, tá? Na qual a realidade é um fenômeno objetivo e o mundo já está construído, né? E a consciência do homem é formada, não é, em suas relações com o mundo concreto, relações que o homem estabelece com o meio e que podem ser controladas cientificamente através da educação. Praticamente, o tecnicismo ele acentuou de uma forma muito forte a ideia de controle, não é? E essa ideia de controle, gente, fez com que a educação, né, buscasse um determinado tipo de planejamento por meio de um modo de organizar a escola, minimizando as interferências pessoais ou as interferências subjetivas. Tá? O processo de ensino-aprendizagem é mecanizado. Né? Você tem objetivo para cada coisa. Você não faz nada se não tiver. Tem que ter objetivo e tem que fazer isso. Quer dizer, é algo que busca eficiência, mas cujo resultado depois é bastante questionável. Guardem essas 3 palavrinhas, porque inclusive elas são importantes para compreendermos a história da educação de hoje, porque hoje nós estamos vivendo um neotecnicismo, que é o novo tecnicismo. Mas o tecnicismo ele se fundamentou em 3 pilares. Não tenho tempo de explicitar aqui, mas vocês têm ali no texto. Influência da filosofia positivista, de Augusto Comte, né? A ideia de ordem e progresso é positivista. É o encantamento para com a ciência, para com a previsão e para com o controle. Ele dá as mãos para o Taylorismo. Frederick Taylor elaborou várias teorias para melhorar o rendimento das empresas. Então, o Fordismo-Taylorismo é uma teoria da administração feita para o mundo do trabalho e para o controle do trabalhador e para o aperfeiçoamento do trabalho, ou da produção, se vocês quiserem, não do trabalho propriamente dito. Né? E também do behaviorismo, que é uma psicologia, ou seja, é uma forma de você organizar as coisas na base do estímulo e da resposta. É uma educação muito mais feita de fora para dentro, é empurrando. É o estímulo exterior. É uma que também traz a ideia de controle. Então, vejam, os objetivos do tecnicismo foram formar a mão de obra,
aumentar a produtividade, economizar tempo, adequar a educação às exigências de uma sociedade industrial e tecnológica. Eu participei desse período, dessa mistura. Né? A minha escolarização, ela vem dessa vertente tradicional, porque a escolarização que eu tive foi eminentemente tradicional, misturada com essa tentativa de tornar a escola mais efetiva. Foi um desastre. Muitos colégios simplesmente fizeram essas mudanças somente no papel, que não tinham condições de você fazer uma escola profissionalizante, que forme mão de obra e que torne o cidadão, o João, a Maria e o José, um cidadão mais pleno. Se você não tem um arcabouço de ensino profissional, você não torna uma escola profissionalizante preparada para o mercado de trabalho se as próprias escolas não têm estrutura, ou as estruturas que nós temos ainda continuam sendo medievais, jesuíticas daquela, cadeirinha uma atrás da outra, ensine aqui, vai lá. Gente, a maioria das escolas não tem nada. Vai ensinar química sem laboratório? Eu a vida inteira fiquei colocando carbono, nunca entendia nada. Né? Vai ensinar outras áreas, física, química, biologia. Nunca vi um microscópio na minha vida inteira. Não, melhor, na época da minha escolarização. Então, veja, são essas contradições que eu só estou pontuando aqui, não é para fazer choro, nada, eu estou aqui super feliz, viu, gente? Superei essas desgraças que a escola nos impinge também, não é? Mas que o tecnicismo, ele não foi legal para a história do país. Inclusive, algumas leis que foram produzidas nesse contexto, de organização do ensino médio e de organização da universidade, etc., foram profundamente questionadas porque começaram a lançar no mercado um tipo de profissional completamente despreparado. Ou seja, a escola não preparava para a vida. Lá na escola nova, vejam bem, na escola tradicional as coisas é repetição e informação. Na escola nova nós queremos preparar para a vida. John Dewey, que é um dos maiores pensadores, um dos maiores filósofos do pragmatismo norte-americano, e que é inspirador da escola nova, guarde esse nome, John Dewey, e depois o Anísio Teixeira, que é um dos maiores brasileiros da história lá da escola nova dos anos 30, que ocupou vários cargos na política brasileira até ser assassinado nos anos 70, o Anísio era um visionário da escola nova, que é uma escola então feita de projetos, é uma escola feita de participação, é uma escola que estimula o aluno, que tem laboratório. O Anísio já dizia assim, né? No Brasil, aqui as coisas começam e acabam. Por quê? Os políticos, sobretudo a classe política, quer fazer milagre à base do nada. Quando não se tem dinheiro, não se faz. E o Anísio dizia assim, nós temos que enfrentar uma guerra contra o analfabetismo no Brasil. E essa guerra custa? Anísio dizia, sim, toda guerra custa. E se é uma guerra contra o analfabetismo, é uma guerra que nós temos que estabelecer com todas as nossas forças. E se a gente quer que as nossas crianças, que os nossos jovens assumam um espaço de trabalho, tá? E que sejam preparados também para o mundo do trabalho, né? Contando com uma preparação boa na escola, né? Precisamos investir muito. Né? Evidentemente, aí vocês já podem imaginar o que aconteceu com o Anísio Teixeira, não é? O Edson aqui está dizendo aqui, bom, o Tiago disse que o professor Aníbal do Regente Feijó fazia milagre em química, né? Muitos professores fizeram milagre. Alguns cursos até que funcionaram, um ou outro curso, né? Eu passei pelo Regente Feijó, fazia curso de jornalismo na época, né? Fazer o quê, né? Desastre. Tem outros cursos, gente, isso é pesquisa, não estou dizendo acho que. Olhem um pouquinho a história da educação de Ponta Grossa, do Paraná, do Brasil, vocês vão encontrar esses dados, né? Como muitas vezes a gente só maquiava esses cursos, né? E aí você tem que criar cursos, como hoje, tá cheio de gente vendendo aula para todo lado, né? Hoje a escola tornou-se um produto colocado na prateleira de qualquer picareta aí que quer ganhar dinheiro. Pega um manualzinho, é fácil fazer, coloca aqui, manda imprimir, grava uma aulinha e acabou. E diz, olha, tá aqui a tua escolarização. Tá bem? Acho que a coisa não é bem por aí. Então,
Sobre as matérias, ficamos só na teoria. Quem estava dizendo? O Daniel, né? Onde estaria a prática? A educação também é acúmulo de experiências táteis, né? É experimentar, não é? Você tem que ter acesso às coisas, né? Escola é isso. Escola não é só para ir lá aprender, né, matemática, português e decorar algumas coisas, né? Mas é vida. A Anísio Teixeira já dizia, escola não é preparação para a vida. Escola tem que ser já a vida. Não é preparar para o futuro, para o já, para vivenciar. Tá bem? Depois nós podíamos falar sobre isso, né? Nossa, tem tanta coisa que dá vontade da gente falar. Né? Pessoal, eu já estou ficando um pouco afônico, né? Já estou falando aqui bastante tempo e acredito que vocês também estão cansados. Eu vou passar mais esse bloco aqui agora, de teorias, das teorias crítico-reprodutivistas, e retomo na próxima webconferência, eu retomo um pouco esse terceiro momento da minha fala, que seriam as tendências progressistas, tá bem? Então vamos. Vamos virar a página agora. Olha então a classificação. Eu estou aqui fiel ainda à classificação. Escola tradicional, características específicas, né? Transmissão, decoreba, disciplina rígida, violência, todo tipo. Tá. Já dissemos também que essa é uma caricatura da escola tradicional, né? Mas vamos olhar para essa caricatura e aí nós vemos que lá nos anos 30 a escola nova ela vem com uma avalanche de teorias da psicologia, da sociologia e vai tentar arejar a escola. E, de fato, a escola nova deu um trevilhão. Muitas escolas foram melhorandinho suas práticas. Mas, no geral, não teve sucesso. Não podia ter sucesso porque não tinha infraestrutura. E porque era uma escola que se criticava, né? Que se criticava dizendo, é uma escola muito cara. E se é muito cara, não vamos fazer. E é assim que a classe política pensa pequeno no nosso Brasil. E, historicamente, gente, isso não é um problema de ser de esquerda, de partido X ou Y. É uma questão histórica da educação brasileira. Tá? Ah, se vocês compreendessem isso. Apenas eu acho que para dar força, inclusive, para ver como a gente tem que se indignar, porque não se trata de uma questão partidária. Trata-se de uma questão de projeto do Estado brasileiro, da nação brasileira. Começa projeto, destrói projeto. Começa projeto de algumas escolas aqui, desmonta lá, não é? Não incentiva a carreira de professor, desvaloriza professor, não tem reposição. Né? Enfim, não vou nem entrar agora nessas delongas para a gente poder terminar a nossa fala. As teorias crítico-reprodutivistas. Então, imaginem agora que nós já passamos pelo tecnicismo no Brasil, que também ensina pouco, né, e que prepara malemar, desculpem a palavra e a expressão, os nossos trabalhadores que sabem ler um pouquinho, né, fazer uma continha básica de matemática e ficam lá como exército de reserva, de mão de obra de reserva. Ora, quando nós estamos ali, e isso coincide, né, com uma série, com um movimento mundial, em que especialistas do mundo inteiro que se preocupam com o ser humano, principalmente na França, começaram a olhar a escola de uma forma questionadora, dizendo, olha, a escola tradicional mudou muito pouco, buscamos a escola nova, e o pós-guerra na Europa trouxe muita força para renovar as escolas, porque afinal de contas é uma Europa destruída, é uma Europa que precisa se refazer em poucos anos, é uma Europa que levou uma lição daquela para o mundo inteiro, né, mas que está destruída pela guerra, nada mais precisa ser dito, pelo genocídio, né? Enfim, pela morte que habita praticamente quase todas as famílias dos europeus. E a Europa vai se renovando, vai se refazendo. Mas também vão surgindo esse outro agrupamento de teorias que começam de olhar como o capitalismo é contraditório. Por isso mesmo, as teorias crítico-reprodutivistas. Crítico por quê? Porque nós vamos compreender de que muito da escola é apenas reprodução. Então, esses autores são autores que eu diria duros, muito duros. Mas eles são importantes para a história da educação, para a gente não ser ingênuo. Porque eles nos demonstram, com as suas pesquisas, com seus referenciais teóricos, de que o sistema educacional legitima desigualdades sociais. Frequentemente a gente quer que o sistema educacional emancipe, prepare para o trabalho, prepare para isso, para aquilo. A gente deposita muita esperança na escola, né? Mas esses caras vêm dizer, cuidado, a educação
Então, denunciam o caráter reprodutivista da escola. E eles vêm nos dizer que a dependência da escola, a escola está diretamente ligada a problemas e a condicionantes sociais, políticos e econômicos. São aqueles autores que um dia pegaram e deram uma chacoalhada e olharam para a história da educação dizendo: professores, não adianta só você ficar pensando em método novo para ensinar. Você tem que pensar também como que essa ideia de método está atrelada a um modelo de sociedade, a um tipo de cidadão. Olhe para os fios que ligam a sala de aula para com a sociedade. Então é uma balançada, gente. Eles fazem a escola tremer, né? Sobretudo quando nos mostram que frequentemente o trabalhador passa pela escola para aprender muito pouco. E ele fica lá. A hora que o mercado precisar, ele é agregado ao sistema de produção e ao mundo do trabalho. Parece que a escola não precisa necessariamente ser apenas isso, né? Essa coisa tão medíocre, né? De dar apenas um pouquinho para o trabalhador. Ah, escola de massa, deixa, escola de massa. Pessoal, vocês sabem quantos milhões de pessoas estudam no Brasil? Gostaria que talvez na próxima web a gente até pudesse trazer isso. Vou adiantar para vocês, né? Não temos tempo. Só no ensino fundamental, será que a gente tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões? Se você pensou em 10 milhões, você nem chegou perto. 10 milhões, 11 milhões, acho que é a população do Paraná. Não recordo aqui, assim, de pronta memória. Nós temos mais ou menos entre séries iniciais, ensino médio e ensino fundamental, escola de jovens e adultos, e por aí afora, cerca de 37 milhões de pessoas que frequentam as escolas todos os dias. E isso sem contar os universitários como vocês, que estão fazendo educação à distância, sem contar os universitários dos cursos presenciais. Se você somar o ensino universitário, você vai chegar mais ou menos a uma cifra nada modesta. Provavelmente de 45 a 48 milhões de pessoas na escola. Então vejam, quando nós estamos lidando com essas questões de escolarização e de educação, a gente não está tratando de nenhuma brincadeira. Alguém disse, Edson, país com pouca idade. Não necessariamente, porque não esqueça que no ensino universitário hoje, né, nós temos muita gente que já não está em faixa de escolarização, digamos, nos processos normais. Muitos adultos estão voltando para as universidades, né? E não são poucos, são milhares. A educação à distância tem muito esse perfil de muita gente adulta fazendo, né, e tentando se recompor para entrar no mercado de trabalho, que é o caso de vocês. Eu vejo, quando eu abro ali a página e olho um pouquinho o perfil de vocês, muitos já têm uma idade um pouquinho mais avançada. Não estou dizendo que é velho, mas quer se recompor. Tá. Para mim o importante é isso. Nós estamos com milhões, quase 45 milhões para lá de pessoas que necessitam de educação. Daí mesmo a necessidade da gente procurar entender o que acontece e talvez nos contrapormos àquilo que os teóricos crítico-reprodutivistas nos mostraram. Eles nos mostraram que o sistema educacional legitima a desigualdade. O sistema educacional que é feito para emancipar e para superar as desigualdades, ele próprio legitima e mantém. Mantém porque, de repente, o aluno vem, entende? Daí tem todas as contradições das políticas públicas que querem tentar superar esses problemas, não é? Mas não dão conta. Não dão conta. Porque perfil do aluno que tem baixa escolarização, e baixo aproveitamento, ele não tem muita chance. Vocês sabem que tem crianças que estão indo para a 4ª, 5ª série do ensino fundamental e não sabem ler e escrever. Gente, tem crianças hoje e que, a grande maioria dos nossos alunos, uma boa parte, está saindo do ensino médio, do 1º grau, escrevendo muito mal. Matemática, somos 0 à esquerda, nos piores países do mundo. Vai para o ensino médio, as motivações são poucas para melhorar. Bem, vamos falar sobre isso em outro momento, tá bem? Então, gente, tem gente que vai só para comer, para merenda, isso continua.
É que os governantes hoje, ninguém mais quer ser antipático, ninguém mais quer falar de problema social, porque senão diz, não, esse é petista, né? Não precisa ser petista para ter que encarar a questão social, né? Não precisa ser de partido de esquerda, necessariamente, daquela esquerda rançosa, né? Pelo menos naquela esquerda rançosa que deve ser enterrada, né? Que acabe de uma vez, né? Desculpa estar falando isso, nem é o momento de estar discutindo, né? Eu só quero dizer assim, temos que retomar a encarar os problemas sociais do Brasil. Eles existem e continuam existindo. Os dados estatísticos estão aí todos os anos e os governos sabem plenamente disso. Melhoramos em alguns quesitos, viu? Melhoramos sim. Colocamos mais crianças na escola nesses últimos anos. Nem tudo é ruim, tá? Mas os desafios que nós temos são ainda imensos, imensos no mundo de informática hoje, né, que estamos criando virtualidade para todo tipo de coisa. A informática vem de avalanche, as nossas escolas continuam em grande parte com déficits de todo tipo, né? Então, daí então a necessidade da gente estar compreendendo como que a educação se faz e como que ela pode continuar a se fazer, senão ela fica tudo na mesma. Então, gente, agora, o Michel está dizendo que melhora-se em números e estatísticas, mas não em qualidade. Esse um dos problemas. Avançamos em quantidade, colocamos mais escolas, criamos mais escolas. Mesmo assim, faltam escolas, gente. Você pega aí algumas regiões do Brasil, né, coisa louca, falta escolas. Não esqueçam que também temos escolas, mas também caindo aos pedaços. Vejam as notícias do jornal, vejam a Operação Quadro Negro, a quantidade de dinheiro que se rouba da escola, e depois se diz que foi para a escola, as estatísticas, olha quanto investimos. Eu detesto os políticos contemporâneos, na sua grande maioria, quando apresentam essas estatísticas falsas, quando vem os secretários de planejamento, de economia, e te colocam, isso tudo foi empregado. A maioria, dessas verbas, ou grande parte dessa verba, podia ser reutilizada ou utilizada de uma forma não só mais competente, né, mas sabemos também do quanto de desvios existe nisso. Enfim, para dar escola integral, diria a Maria, as escolas precisam dar suporte. A estrutura nossa não é para escola integral. Toda a dificuldade de como montar escolas integrais. Já tem experiências, algumas funcionando, né? Algumas funcionando bem, e aí teremos que pegar um pouco das pesquisas que estão sendo feitas, mas ainda são uma minoria, né? São poucas. Ou ainda, no mundo de vocês da informática, eu sempre olho, né? Cadê o laboratório de informática? E você às vezes até vê, né? Vê lá uma sala de informática, né? Algumas funcionam, mas não tem professores capacitados para fazer um bom trabalho pedagógico, né? Isso quando os computadores ainda estão funcionando, né? Você chega às vezes numa sala que tem lá 20 máquinas, né? Ou 25, de repente está lá funcionando metade, né? Isso é desanimador também, né? Mas, gente, o Dinarte está dizendo que tem analfabetos de 60 anos, que é contabilizado agora nas estatísticas, né? Os mesmos de 15 anos representam os menos de 15 anos, né? Bom, enfim, Dinarte, só para te dizer, pega lá as estatísticas agora do governo federal, do MEC, do Ministério da Educação. Uma das coisas vergonhosas do nosso Brasil é que, em pleno século XXI, quando o mundo está enviando espaçonave para Marte, no Brasil nós temos mais de 15 milhões de analfabetos. É impensável. Analfabetismo num país como o nosso. 15 milhões não é brincadeira. Terminando a minha fala de hoje, esses autores, portanto, que nós falamos crítico-reprodutivistas, né, são 3 eixos, e os 3 eixos são esses. Primeiro, a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. O Bourdieu e o Passeron são 2 grandes intelectuais que trabalham isso. Inclusive, o Bourdieu é um sociólogo que é utilizado em muitas universidades, né? Aqui, inclusive no mestrado, doutorado, vários professores estudam também Bourdieu para tentar compreender um pouquinho como é que o ensino se debate com o problema da violência, que não é aquela violência física, mas a violência do símbolo, que passa pela língua, pela roupa, pelo gesto, pelos próprios conteúdos da escola. Não é? Esses autores, eles se preocupam com o capital cultural das crianças, que é desigual, e sendo desigual, ao ingressarem na escola, o que favorece o sucesso de um e o fracasso dos outros.
Há toda uma literatura, gente, eu só estou apontando a ideia para vocês se acharem, hein, não é? Nós não podemos agora terminar aqui, não é? O capital cultural, um certo grau de competência cultural e linguística, socialmente herdada e que favorece o desempenho escolar. A violência simbólica, os grupos e classes dominantes controlam os significados culturalmente legítimos e socialmente mais valorizados. Enfim, a violência simbólica é um grupo de teorias, portanto. As crianças menos favorecidas se chocam com a descontinuidade entre o ambiente familiar e o escolar, surgindo o fracasso escolar. Depois nós temos a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Essa é uma das teorias mais brabas, né, que existem em termos de teorias educacionais que nos mostram as contradições da educação. O Althusser é um pensador pós-marxista e que elaborou uma série de teorias também e de referências históricas e filosóficas, no qual ele faz a análise da escola inserida no contexto social global. Diz ele que através do sistema escolar capitalista e de outras instituições é feita a reprodução qualificada da força de trabalho. E essa qualificação ela é muito complicada, porque o Estado se aproveita dessa qualificação. Né? Diz ele que o Estado é composto pelos aparelhos repressivos, ou seja, os governos dispõem de exército, de polícia, de tribunal. O Estado detém isso. Né? Você nunca saiu aqui na rua, pronto. Né? Nós estamos regrados pelas leis do nosso país, o exército, ou a polícia, ou o que for, que senta o pau e foi-se embora. Ou vai zelar pela segurança pública. Né? Às vezes acontece, tomara que seja zelar pela segurança. Mas também tem aqueles aparelhos que não são de violência exatamente física e de repressão, que são os aparelhos chamados ideológicos, não é? A pluralidade de instituições distintas e especializadas que utilizam a ideologia para a dominação. Ou seja, a escola, as religiões, né, o próprio processo cultural, a política, que são instituições que trabalham ideologicamente, disseminando certos conceitos e certas ideias. E essas ideias tornam-se comum a ponto de milhões de pessoas acreditarem e se submeterem a essas ideias, que funcionam retroalimentando o sistema, tá? E não pensando como romper esse mesmo sistema. Seria, então, é um indivíduo que se adapta e deve ser apenas adaptado e jamais sequer pode pensar alternativas de rompimento. Bem, nós temos ainda a última, que é a teoria da escola dualista. Ela foi desenvolvida por esses teóricos franceses, o Stabile e Boudelot, tá certo? Então, são dois nomes estranhos para vocês. Griffin lá, Stabile e Boudelot, são os dois grandes autores dessa teoria, que eles fazem uma análise das escolas da França, tá? Ali pela década de 80, né? Onde eles percebem as duas redes de escolaridade que correspondem à divisão da sociedade em burguesia e proletariado. E a partir dessas categorias eles vão mostrando como, de fato, aqueles que pertencem às escolas burguesas, ou seja, às escolas particulares e que têm melhores condições, normalmente são aqueles que tomarão os melhores lugares da sociedade e, portanto, a sociedade se reproduz desta forma. É uma escola dualista. Escola de massa para a massa e escola boa, ou de elite, se você quiser, para a outra classe. Evidentemente que as coisas não precisam ser assim e podemos pensar para além dessas classificações, buscando aquilo que a sociedade já elaborou nessas últimas décadas de tentativas de solução. Tá bem? Eu vou terminar a minha fala por aqui hoje, eu acho que vocês também já estão bastante cansados, já foi mais que suficiente, é um mundo de informações. Termino desejando para vocês uma boa continuidade de semana, desejo que vocês se empenhem nas leituras, dentro do possível, terminem esse fascículo, né, que eu devo voltar aqui, acho que é daqui uns 10 dias, para a outra webconferência. Se quiserem trazer alguma pergunta, podem até postar lá no ambiente virtual, que daí a gente traz para comentar aqui junto com vocês, tá bem? Agradeço, coragem, força, não deixe a peteca cair. Até daqui uns dias. Obrigado.
Abração.